Era o mês das chuvas pesadas. O céu sobre a fazenda Boa Esperança carregava aquela cor de ferro velho, densa e raivosa, como se o mundo inteiro estivesse segurando o fôlego antes de soltar um choro antigo. As porteiras rangiam com o vento. Os animais andavam inquietos. Os trabalhadores já tinham recolhido as casas. Só Renato ainda ficava na varanda, sentado na cadeira de balanço que seu pai havia deixado, com um copo de café frio na mão e o olhar perdido num horizonte que ele nunca mais atravessara. Renato tinha 55 anos, ombros largos, mãos calejadas, rosto de quem viveu muito, mas coração de quem não tinha vivido quase nada do que importa. Nunca casou, dizia, com aquela voz seca como caatinga em julho. Amor é coisa de quem tem tempo sobrando. Eu tenho terra para cuidar. Os peões o respeitavam. Alguns o temiam. Nenhum era seu amigo de verdade. Ele havia construído ao redor de si uma cerca mais alta do que qualquer muro, a cerca do silêncio. E dentro daquele silêncio, vivia achando que vivia bem. Naquela tarde, o trovão rasgou o céu às 5 horas. E junto com o trovão, como se o céu a tivesse jogado ali de propósito, apareceu ela, uma mulher sozinha, caminhando pela estrada de terra com uma mochila surrada nas costas, os cabelos encharcados grudados no rosto e uma barriga que não deixava dúvida. Grávida, muito grávida. Cada passo era um esforço, uma vitória pequena e dolorosa. Renato ficou parado, olhando do alto da varanda. Ela parou no portão, levantou os olhos escuros, fundos, com aquela mistura de cansaço e dignidade que só pertence a quem já perdeu muita coisa, mas ainda não perdeu a si mesma. Senhor, disse ela, com voz que tremia, mas se mantinha firme. Não estou pedindo favor, estou pedindo trabalho. Sei cozinhar, limpar, costurar. Só preciso de um teto até o filho nascer. Renato ficou olhando para ela como se fosse um problema que ele não tinha mandado chegar. Seu nome? Dalva. Idade? 45 anos. Ele franziu o senho. 45 anos. Grávida. Sozinha. Na chuva. Havia uma história ali que ele não queria saber, porque histórias de pessoas sempre complicavam tudo. Não tenho quarto para mulher, aqui disse ele, cruzando os braços. Não precisa de quarto. Pode ser o paiol. Já dormi em lugar pior. Aquela resposta pegou o Renato de surpresa. Havia algo naquelas palavras que não era fraqueza. Era uma força quieta, que ele não sabia nomear. Ele bufou. Virou as costas. Dona Teresa! A cozinheira apareceu na porta há 68 anos. Baixinha, cabelos brancos em coque. Avental com mais história do que muita gente. Acha um lugar decente para essa mulher dormir. Renato disse, sem olhar para trás. E não me venha com conversa. Dona Teresa foi até Dalva, colocou a mão no ombro e a conduziu para dentro como quem acolhe alguém perdido há muito tempo. Nos dias seguintes, Dalva cumpriu o que prometeu. Acordava antes de todos. Varria o terreiro ainda escuro. Ajudava na cozinha com a habilidade de quem cozinhou a vida inteira por necessidade. Não reclamava. Não pedia além do que lhe tinham dado. Renato a observava de longe. Nunca chegava perto. Mas observava. Ele mesmo não sabia por quê. Um dia a viu na beira do açude de costas, as mãos pousadas sobre a barriga enorme, olhando para a água parada. E de repente, ela começou a chorar. Não um choro de teatro, um choro de dentro. Aquele tipo que vem do lugar onde a gente guarda o que não tem palavras. Renato deu meia volta. Foi embora, sem fazer barulho. Naquela noite, olhando para o teto de madeira que encarava há 30 anos, sentiu pela primeira vez que aquele silêncio construído com tanto cuidado ao redor de si mesmo não era paz, era apenas solidão, que havia aprendido a chamar de paz
15 dias depois da chegada de Dalva, numa noite de lua cheia, Dona Teresa bateu desesperada na porta de Renato patrão. A Dalva, tá na hora. Não havia hospital. O médico mais próximo estava a 2 horas de estrada. O rádio da fazenda estava com defeito. Renato entrou no quartinho e viu Dalva deitada, agarrando os lençóis, com o rosto banhado em suor, respirando com a determinação feroz de quem sabe que não tem escolha a não ser atravessar. Ele deveria ter saído, mas os pés não obedeceram o que eu fa. Oh? Perguntou para Dona Teresa. Ferve água. Pega os panos limpos e não sai daqui. Renato fez tudo, com aquelas mãos grandes que sabiam amansar animal bravo, mas que nunca tinham segurado a mão de ninguém. Em momento de dor, ele segurou a mão de Dalva quando ela pediu, sem palavras, só apertando os dedos com uma força que ele não esperava. Às 3 da manhã, um choro rasgou o silêncio da fazenda Boa Esperança. Uma menina pequena, vermelha, com os punhos cerrados, como se já chegasse ao mundo, pronta para lutar. Dona Teresa a colocou nos braços de Dalva, que estava exausta, pálida, mas com os olhos brilhando de uma luz que Renato nunca tinha visto em pessoa alguma. Ele estava encostado na parede, no fundo do quarto. Olhou para aquela criança minúscula nos braços de Dalva e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Algo que havia ficado parado por muito tempo, como água de açude que não corria mais. Saiu do quarto sem dizer nada. Foi até a varanda. Sentou na cadeira do pai e pela primeira vez em 55 anos, Renato chorou. Não sabia nomear o que sentia. Só sabia que algo havia mudado naquela noite dentro dele, dentro daquela fazenda, e que nada seria exatamente igual. Depois disso, chamou Flor. Dalva escolheu o nome na manhã seguinte, com voz ainda rouca de batalha. Flor, porque mesmo no lugar mais seco, uma flor insiste em nascer. Naquela mesma tarde, sem avisar ninguém, Renato foi ao campo e voltou com um ramalhete de flores silvestres amarelas. Deixou do lado de fora da porta do quartinho e foi embora. Dalva encontrou. Ficou olhando por um longo tempo. Não havia ninguém. Mas ela sabia. Flor era pequena demais. Tinha chegado antes do tempo completo. E os primeiros dias foram de tensão permanente. Mamava pouco. Chorava de um jeito fino, quase sussurrado, que partiu o coração. Dalva não dormia. Ficava a noite inteira com a criança no colo, cantando melodias sem letra que inventava na hora. Numa madrugada, Renato passou pelo corredor e ouviu aquele canto. Parou. Ficou ali, do lado de fora da porta fechada. Ouvindo, havia algo naquela voz que o imobilizou. Não era beleza de cantora. Era algo mais. Era o som de uma mulher sozinha, exausta, com medo, conversando com a filha, no único idioma que ambas entendiam. O amor que não precisa ser explicado. Renato ficou parado por longos minutos. Depois foi para o seu quarto e ficou olhando para o teto com a expressão de alguém tentando entender algo que nunca foi ensinado a entender. Na segunda semana, Flor teve febre alta, súbita. Dalva foi até a varanda com a criança nos braços e a voz cortada. Ela está com febre. Precisa de médico. Renato levantou antes mesmo de ela terminar a frase. 40 minutos depois, ele dirigia pela estrada de terra em velocidade que os peões nunca tinham visto, com Dalva no banco do passageiro segurando Flor apertada contra o peito, fazendo uma oração que havia aprendido na infância e que voltou naquele momento, como voltam as coisas que a gente aprende quando ainda acredita em tudo. No posto de saúde, o médico disse: infecção leve, comum em prematuros. Responderia bem ao antibiótico. Dalva fechou os olhos quando ouviu isso. Do outro lado da sala, Renato descruzou os braços, respirou fundo. No caminho de volta, já de noite, Flor dormia tranquila. O caminhão balançava na estrada. Havia silêncio entre eles, mas um silêncio diferente. Era o silêncio de duas pessoas
que acabaram de passar juntas por algo que assusta e que se reconhecem naquele medo compartilhado. Obrigada, disse Dalva, sem olhar para ele. Não precisa, ele respondeu. Então, sem planejar. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Minha mãe foi embora logo depois. Fui criado por um tio que não gostava de mim. Nunca contei isso para ninguém aqui. Dalva virou o rosto para ele, olhou por um momento, não disse nada. Não precisava. Às vezes as pessoas contam as coisas mais importantes não porque querem uma resposta, mas porque finalmente encontraram alguém na frente de quem aquelas palavras não precisam de explicação. As semanas foram passando. A fazenda foi se transformando de um jeito que ninguém conseguia explicar, mas que todo mundo sentia. Renato começou a falar, mas não muito. Nunca seria homem de muitas palavras. Mas mais, os peões trocavam olhares entre si. Aquele homem que por anos mal abria a boca, além de ordens, estava de alguma forma voltando para dentro do mundo. Dona Teresa observava tudo. Você está fazendo bem para ele, disse um dia para Dalva, enquanto as duas descascavam mandioca. Eu não estou fazendo nada, Dalva respondeu. Exatamente, Dona Teresa disse, com um sorriso pequeno. Mas havia uma sombra. Dalva carregava uma história que não havia contado para ninguém. Renato ouvia nos momentos em que ela achava que ninguém estava olhando, aquele jeito de encarar a estrada como se esperasse alguém, ou temesse. Aquele jeito de abraçar a flor com força demais. Numa tarde de sábado, ele a encontrou na cozinha com um papel na mão. Olhos vermelhos, além de lágrimas. Ela tentou guardar o papel. Não precisa esconder, ele disse, com uma voz mais mansa do que era costume. Renato sentou do outro lado da mesa. Não pediu nada. Só ficou ali. Foi o suficiente. Devagar, com a voz indo e voltando, Dalva contou. Havia se casado jovem, com um homem que começou bom e foi se tornando outra coisa aos poucos, como uma erosão que a gente não percebe, até o chão sumir. Anos de vida apagada, palavras que machucam, sem deixar marca visível. Quando engravidou aos 44 anos, uma gravidez que os médicos chamaram de improvável, ele disse que não queria, que eram velhos demais, que aquela criança não fazia sentido. Ela foi embora com a roupa do corpo e uma mochila, sem destino, só com a certeza de que a filha que carregava merecia um mundo diferente. O papel era uma carta dele. Dizia que ela não tinha direito à criança que ia buscar, que ela não estava em condições de criar ninguém. Silêncio na cozinha. Ele vai vir aqui, ela disse. Tenho medo. Renato levantou os olhos. Ele não vai entrar nessa fazenda, disse, com uma voz firme. Por que você faria isso por mim? Ele foi até a janela. Ficou olhando para o quintal, onde Flor dormia, numa rede entre duas mangueiras. Porque nenhuma criança deveria crescer sem saber o que é segurança, disse ele, com uma voz que carregava 55 anos, de algo que nunca tinha dito em voz alta. Eu sei o que é crescer sem isso. E não vou deixar acontecer de novo na minha frente. Dalva pôs a mão sobre a boca. Não por fraqueza, mas porque às vezes a gente recebe algo tão inesperado e tão verdadeiro que o corpo não sabe como responder. 3 dias depois, um carro estranho parou na porteira. Saiu um homem terno, surado. Expressão de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Renato estava na varanda. Atrás dele, sem que ninguém pedisse, estavam João Grosso e Benedito, os 2 peões mais velhos da fazenda. Tinham ouvido o suficiente. Tinham escolhido o lado deles. O homem falou alto. Disse que veio buscar o que era seu. Renato desceu os degraus devagar. Foi até a porteira. Olhou para ele. Aqui é propriedade privada. Não tem nada seu aqui. Aquela mulher e aquela criança não são coisa. Renato cortou. Não pertencem a ninguém. E você não passa dessa porteira. Houve um silêncio tenso. O homem olhou para Renato, para os peões, para a fazenda inteira
que parecia ter se posicionado e foi embora. Dalva havia visto tudo da janela da cozinha. Quando Renato voltou para dentro, ela estava parada no corredor, Flor no colo, os olhos cheios daquela mistura de gratidão e incredulidade de quem esperou tanto por alguém que não fosse embora. Que quando essa pessoa aparece, o coração demora a acreditar. Renato passou por ela, parou, sem se virar. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Você e a Flor, o tempo que quiser. Dona Teresa, que havia ouvido tudo da cozinha, se virou para o fogão com um sorriso e começou a cantarolar baixinho, discretamente, como quem celebra uma coisa boa, sem querer assustar. Flor aprendeu a andar num domingo de manhã. Deu os primeiros passos no terreiro, entre galinhas que saíam correndo assustadas, com os braços abertos e uma expressão de concentração tão séria que parecia de um pequeno general enfrentando a maior batalha da vida. Renato estava sob a mangueira consertando uma correia de couro quando ouviu o grito de Dona Teresa. Patrão! Olha, Flor de pé, bamboleante. Pezinhos descalços na terra, deu 4 passos em direção a ele. Caiu, levantou, deu mais 2. Caiu de novo, olhou para ele com aqueles olhos escuros idênticos aos da mãe e riu. Renato pousou a correia, olhou para aquela criança com uma expressão que os peões nunca tinham visto naquele rosto em toda a vida que tinham de fazenda. Era aquela mistura de espanto e ternura e uma dor doce, a dor de quando você descobre que existe um sentimento em você que não sabia que existia e que ao mesmo tempo te alegra e te machuca porque você pensa em quanto tempo viveu sem ele. Ele se abaixou, abriu os braços. Flor caminhou até ele 3 passos inteiros, heróicos, e chegou. Renato a segurou. Aquelas mãos grandes, calejadas, que só tinham segurado terra e ferramentas e o cabo de um destino solitário. Seguraram aquela criança com um cuidado que Dona Teresa descreveria depois como o jeito mais bonito que já vi um homem segurar alguma coisa na vida. Dalva estava parada na porta da cozinha, olhando. Havia lágrimas descendo pelo rosto dela e ela nem tentou enxugar. O que havia entre Renato e Dalva cresceu sem que ninguém percebesse, como raiz que trabalha debaixo da terra muito antes de qualquer flor aparecer acima dela. Não houve declarações dramáticas, foi construído em coisas pequenas. No copo de café que ele passou a deixar pronto para ela toda manhã, sem que ninguém pedisse. Na noite em que Flor adoeceu de novo e os dois ficaram acordados no corredor, sentados no chão, encostados na parede, e em determinado momento, sem que nenhum se movesse conscientemente, os ombros de um encontraram o ombro do outro. Ficaram assim até o dia clarear. No aniversário de 2 anos de Flor, quando Renato apareceu com um cavalinho de pau feito com as próprias mãos, pintado de marrom, com crina de corda amarela, Dalva perguntou quando ele tinha feito aquilo. Ele respondeu nas madrugadas, e ela entendeu tudo o que estava escondido nessa palavra simples. Flor chamava Renato de pai, desde antes de saber o que a palavra significava de verdade. Simplesmente foi o que saiu um dia, apontando para ele. Naturalmente, Renato, quando ouviu pela primeira vez, ficou completamente parado. Dona Teresa girou o rosto para não mostrar os olhos. Dalva prendeu a respiração. Renato ficou de joelhos na frente de Flor. Olhou para ela por um longo segundo, aquela criança séria, esperando, e disse, com voz que mal saiu, sou eu. Numa tarde de outubro, Renato foi até onde Dalva estava no quintal. Flor dormia. Estavam sozinhos. Ele ficou parado na frente dela, por um momento que pareceu longo para os dois. Nunca soube o que era o amor. Começou com aquela voz grossa que lutava contra si mesma. Não fui ensinado, fui crescendo, achando que era fraqueza. Passei 55 anos sem entender por que as pessoas faziam tanto alarde por causa de um sentimento. Dalva o olhava sem piscar. Daí você chegou, você e a Flor.
E eu continuei sem entender, até que um dia entendi. Não de uma vez, foi devagar. Foi como quando a chuva começa. Você não sabe a hora exata, mas quando percebe, já está molhado. Ela pôs a mão sobre a boca. Não sei ser romântico. Não sei dizer as coisas bonitas que você merecia ouvir. A vida inteira. Ele continuou, com uma honestidade quase dolorosa de ver. Mas sei que essa fazenda faz sentido agora de um jeito que nunca fez. Sei que quando a Flor me chama de pai, é a coisa mais real que alguém já me disse. E sei que você, com tudo que carregou, com a força que tem, com esse jeito de olhar o mundo como se ele ainda valesse a pena, você mudou alguma coisa aqui dentro que eu achei que era pedra. Ele colocou a mão no peito. Não é pedra, disse simplesmente. Dalva deu um passo. Colocou a mão sobre a dele. Eu cheguei aqui sem ter mais nada, disse com voz baixa. Sem destino. Sem certeza. E você me deu o que nunca pedi. Um lugar onde não precisava fingir que estava bem. Um lugar onde minha filha pode crescer, sabendo o que é segurança. Um lugar que parece lar. Ela olhou para ele. Você me pergunta se sinto o mesmo? Eu não me lembro de uma manhã, desde que cheguei, que não dei graças por aquela chuva que me trouxe até essa porteira. Renato olhou para ela e pela segunda vez na vida, a primeira tinha sido a noite em que Flor nasceu, ele chorou. Mas dessa vez, não foi sozinho. Eles agora se casaram. O casamento foi simples. Uma tarde de março, na varanda da fazenda. Dona Teresa como testemunha. João Grosso e Benedito, de terno emprestado que não fechava nos botões. O jovem Mauro, que chorou e negou até o fim. E Flor, já com 3 anos, vestido amarelo costurado pela mãe. Coroa de flores silvestres, na cabeça sentada no colo de João Grosso durante a cerimônia toda, muito séria, como se fosse ela a responsável pela solenidade. Não havia famílias de fora, era aquele grupo pequeno que havia se tornado, sem planejamento e sem aviso. Uma família do tipo que não é construída por sangue, mas por escolha, por presença, por ter ficado quando seria mais fácil ir embora. Quando o oficial perguntou se Renato aceitava a Dalva, ele respondeu com uma frase que Dona Teresa repetiria para filhos e netos pelo resto da vida. Aceito e agradeço. Flor cresceu com a fazenda como seu território. Conhecia cada árvore, cada animal, o cheiro da terra antes da chuva. Renato foi envelhecendo com leveza. Aquela leveza que vem para quem finalmente parou de carregar o que não precisava ser carregado. Numa tarde, Flor estava no colo de Renato na varanda e perguntou: Pai, você era feliz antes de a gente chegar? Ele ficou em silêncio um momento. Eu achava que era, disse, com honestidade, mas era como achar que está quente, porque nunca sentiu o sol de verdade. Flor pensou nisso. Que bom que a gente chegou. Então ela disse, com a simplicidade absoluta que só a infância tem. Renato olhou para a estrada de terra, a mesma por onde Dalva havia chegado naquela tarde de chuva, com mochila surrada, barriga enorme e uma dignidade que ele nunca esqueceria. Ele disse: Que bom. Dalva estava na cozinha. Podia ouvi-los da janela. Parou o que estava fazendo. Ficou olhando para a mangueira onde Flor havia dado os primeiros passos. Para a fazenda que havia chegado como abrigo de emergência e que se tornara, sem pedir licença, o único lugar no mundo que sentia como completamente seu. Pensou na mulher que havia caminhado por aquela estrada com o coração partido e nenhuma certeza. Pensou no quanto aquela mulher havia sobrevivido para chegar até esse momento. E sentiu não aquela felicidade barulhenta das histórias fáceis, mas aquela outra, a profunda, a que fica, a que não precisa de testemunha, além do próprio peito. Voltou a trabalhar, com um sorriso que era só dela. Há pessoas que chegam na nossa vida como a chuva chega no sertão, sem aviso, sem hora marcada, sem pedir licença. E a gente, que havia aprendido a viver com a seca, fica sem saber o que fazer com tanta água. Renato viveu 55 anos, achando que amor
era fraqueza. Não porque era mau, mas porque ninguém nunca lhe mostrou que era possível. Há quanto tempo você está vivendo como ele? Com as porteiras fechadas, dizendo que está bem, que aprendeu a se bastar? Dalva chegou destruída, no momento em que seria mais razoável desistir. Mas ela não desistiu não da filha, não de si mesma, não da possibilidade de que o mundo ainda tinha um lugar para ela. De quantas coisas boas você já desistiu antes de atravessar a última curva? E flor que nasceu antes do tempo, que foi chamada de erro por quem deveria chamar de milagre, cresceu e se tornou exatamente o que o nome prometia. Às vezes a nossa maior bênção chega molhada de chuva, com mochila surrada, sem pedir licença. Às vezes o amor da nossa vida está do outro lado de uma porteira que só precisa ser aberta. E às vezes um homem que nunca soube o que era lar, descobre que o lar não é um lugar, é uma pessoa, é uma criança. É o barulho de uma família que você nunca planejou ter e que se tornou a única coisa que faz sentido. Cuide de quem chegou. Abra as porteiras certas. Nenhuma semente plantada com amor fica para sempre debaixo da terra. Você gostou dessa história? Se essa narrativa tocou seu coração, ela cumpriu seu propósito. Escreva nos comentários uma palavra que resume o que você sentiu ao ouvir essa história. Se inscreva no canal para não perder as próximas. Ative o sininho. As melhores histórias chegam sem aviso, como a chuva, como Dalva, como tudo que muda a gente para sempre.